Olá, amigos internautas, beleza? Nesta videoaula iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre átomos, os elementos constituintes da matéria. Esta aula é voltada para alunos do ensino fundamental. O meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida me escrevam. Toda matéria é formada por átomos, que significa indivisível. Os gregos antigos foram os primeiros a relatar sobre essas partículas. Hoje nós sabemos que os átomos podem ser desintegrados, ou seja, existem partículas muito menores do que eles, as partículas subatômicas, que são as partículas que formam os átomos. Os átomos são formados basicamente por três tipos de partículas: elétrons, prótons e nêutrons. Então, nesta aula iremos enfatizar essas três partículas subatômicas aqui, ó. Existem outras, né, como os pósitrons, quarks, neutrinos e mesons. Só que nesta aula iremos trabalhar só com essas três aqui. Aqui está mostrando um condutor de alumínio, que é a matéria que eu utilizei para explicar, para dar essa explicação aqui, né? Lembrando que matéria é tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço. Então, portanto, toda matéria é formada por átomos. Então, se você pegar um condutor de alumínio, né, e for dividindo ele, você chegará ao átomo, que é a partícula que forma a matéria. Esta lupa aqui, ó, foi para fins didáticos. É lógico que a gente não consegue visualizar um átomo com uma lupa. Para isso, a gente teria que estar com um microscópio atômico, né, de última geração aí. Para você ter ideia, na cabeça de um alfinete, né, podemos encontrar mais de 60 milhões desses átomos aí. Então, eles são minúsculos. Então, olha, o átomo ele é formado por duas regiões, né? Aqui para fins didáticos também eu estou representando um átomo, né? Então, ele tem duas regiões, que é o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons com carga negativa. Então, no núcleo fica próton com carga positiva e na eletrosfera, elétrons com carga negativa. Também encontramos nêutrons aqui, que eu vou falar a função deles daqui a pouco. Então, aqui está mostrando, né, um átomo também com seus respectivos prótons, nêutrons e elétrons. Qual que é a função do nêutron? Se você me perguntar qual que é a função, né, dessas partículas subatômicas, na verdade, esses nêutrons é para não deixar com que o núcleo do átomo se desintegre, né? Então, eles têm uma função muito importante que nós chamamos de interação nuclear forte. Então, os nêutrons não deixam com que o núcleo do átomo se desintegre. Então, eles também têm uma função crucial para os átomos aí. Então, aqui eu vou falar sobre o átomo neutro. Então, todo átomo, gente, é neutro. Se é átomo, é neutro. Ou seja, se ele tem dois prótons com carga positiva no núcleo, ele tem que ter dois elétrons circulando em torno do núcleo. Se ele tem 4 prótons, ele tem que ter 4 elétrons. Ou seja, a mesma quantidade de carga negativa que ele tiver, ele tem que ter de positiva para ser considerado neutro, né? Uma carga anula a outra, entre aspas, aí. Ou seja, 4 prótons positivo menos 4 elétrons negativo, fica nula aí a carga, né? Então, o átomo é neutro. Lembrando que o número de nêutrons não tem problema, não influencia nisso que eu falei aí, porque os nêutrons não têm carga elétrica. Então, para ser átomo é neutro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os íons, que aí já é diferente, né? São átomos que ganharam ou perderam elétrons, se transformando em partículas carregadas eletricamente aí. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, aqui está mostrando dois átomos neutros, né? A legenda que mostra a vocês aí que o verde é elétron, azul próton e lilás os nêutrons, sem carga elétrica. Então, a mesma quantidade de elétrons que eu tenho aqui neste átomo, eu tenho de prótons. A mesma quantidade de elétrons que eu tenho nesse átomo, eu tenho de prótons. Então, ambos são átomos neutros. Aqui está falando que a massa dos prótons e dos nêutrons são iguais, mas a massa dos elétrons é muito menor. Então, os elétrons é muito menor do que prótons e nêutrons.
Para fins didáticos, a gente pode considerar o seguinte: a gente imagina um campo de futebol, né? O campo de futebol é o próton ou o nêutron, e o meio de campo é o elétron. Então o elétron é muito menor do que prótons e nêutrons. Então a massa, né, portanto, a massa do átomo está concentrada no núcleo, porque é no núcleo que se encontram as maiores partículas subatômicas aí. Camadas eletrônicas. Nós temos, né, eu falei lá sobre a eletrosfera, então essa eletrosfera ela é composta por camadas, né? Então em cada camada nós encontramos uma quantidade de elétrons que giram ao redor do núcleo do átomo, né? Então quanto mais distante do núcleo esses elétrons estão, mais energia eles têm, eles apresentam. Quanto mais próximo do núcleo, menos energia esses elétrons apresentam. Aqui está mostrando as camadas eletrônicas. A gente vai falar sobre cada uma aqui. Então, cada camada comporta um número de elétrons. Então, a camada K comporta 2, a L 8, a M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8 elétrons. Então, nós temos 7 camadas eletrônicas, né? E cada camada comporta um número de elétrons. A gente vai trabalhar como que distribui esses elétrons, né, para alunos do ensino fundamental. É lógico que para saber direitinho como que distribui esses elétrons, nós temos que trabalhar também o diagrama de Linus-Pauling. Então, já é uma matéria para alunos do ensino médio. Eu posso até postar uma aula sobre esse diagrama de Linus-Pauling aqui, mas por enquanto a gente vai falar para alunos do ensino fundamental. Então aqui tem o núcleo, né, do átomo e as suas respectivas camadas eletrônicas, as camadas da eletrosfera, né? São 7, cada um com o número de elétrons que comporta. Então aqui está mostrando o seguinte, né? Um ferro, né, aquecido, uma chapa de ferro que parece aquecida, mostrando que se os elétrons ganham energia, eles saltam para níveis mais externos da eletrosfera. Se eles perdem energia, eles saltam para níveis mais internos da eletrosfera. Então, o que você está vendo aqui, esse calor, né, esse brilho, é devido a esse salto dos elétrons aí, né, quando eles são aquecidos e, respectivamente, vão perdendo energia e esfriando. Então, os elétrons eles podem saltar para camadas mais externas e podem também voltar, né, respectivamente, para camadas mais internas. Para eles saltar, eles precisam absorver energia. Então, olha aqui, ó. Quando distribuídos, eu coloquei até uma caveirinha aqui, ó, que isso aqui é muito importante. Quando distribuídos em camadas, os elétrons nunca ultrapassam o número de 8 na última camada. E a camada K só pode ter 2 elétrons. Então, sempre que você estiver fazendo uma distribuição eletrônica, quando aquela camada for a última do átomo, do respectivo átomo, ela terá que ter apenas 8 elétrons. Se tiver mais elétrons para distribuir, você terá que criar, né, que fazer mais camadas eletrônicas e fazer essa distribuição dos elétrons. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender melhor isso. Então, a camada K tem que ter, no máximo, 2 elétrons, que é a primeira camada. Por que 2? Porque ela comporta só 2 elétrons. Então, essa teoria aqui, ó, nós podemos dizer que é a teoria do octeto, né? Então, os átomos, eles procuram se parecer com os gases nobres. Então, isso já é matéria de tabela periódica. A gente pode até postar uma aula aqui sobre tabela periódica depois. Então, mas, no entanto, no momento, a gente precisa saber disso aqui apenas. Que a última camada do átomo pode ter apenas, né, no máximo, 8 elétrons. Ou, se no caso for a camada K, 2 elétrons. Então, a gente continua na próxima aula. Vou postar mais uma aula sobre os átomos, que essa não foi possível terminar o assunto. Até mais.